E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mensageiros do Evangelho. E bom, no vídeo de hoje a gente vai trazer um tema aqui muito importante, um tema muito importante mesmo, que vai vir falar agora sobre, como eu posso dizer, sobre a tentação, sobre como fugir da tentação, sobre como vencer a tentação. E eu acho que esse é um tema muito importante a ser tratado, principalmente nos dias de hoje, em que nós podemos ver tantos pratos e tão fáceis de serem acessíveis, né? Tipo, são muitos pratos e bem acessíveis para que todos possam ter deles. E é sobre isso que eu quero falar para você aqui nesse dia, sobre pratos, sobre o que Satanás tem a oferecer e sobre o que o Espírito tem a oferecer, sobre essa batalha espiritual que acontece em nossas vidas, contra a nossa carne e nosso espírito. E eu queria conversar um pouquinho sobre isso hoje com vocês. E eu peço para vocês deixarem seu gostei, se inscreverem aqui no canal e compartilharem para que esse vídeo alcance o máximo de vidas possíveis, principalmente jovens e pessoas que estão começando agora na igreja, porque esse vídeo é um vídeo que vai com certeza edificar a sua vida, com certeza vai edificar a sua vida muito mesmo, tá bom? Eu peço que você deixe seu gostei, compartilhe o canal, se inscreve aqui, porque nós estamos na meta de 500 inscritos até o fim de julho, beleza? Então, eu te peço, nesse momento nós estamos com 135 inscritos, e eu te peço para você compartilhar o canal o máximo que você puder, para que nós possamos bater essa meta, beleza? Então, fiquem com o vídeo. Gálatas 16 diz assim, Gálatas 5:16, perdão. Gálatas 5:16 diz assim, se você tem sua Bíblia, abre comigo. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Aqui nós vamos ouvir falar sobre os frutos da carne, sobre os frutos do Espírito. E aqui a Bíblia é bem clara e bem enfática ao dizer que a carne e o Espírito eles são inimigos. Por quê? Porque o Espírito ele deseja algo e a carne ela deseja outro. O Espírito deseja a santidade e a carne deseja o pecado. Como eu posso explicar isso? Uma forma de ilustrar essa guerra que acontece dentro de nós, uma forma de ilustrar o que está acontecendo dentro de você neste momento, o que está acontecendo com a sua vida neste momento. Imagine que você tem dois cachorros. Um cachorro você chama de carne e o outro você chama de espírito. Os dois cachorros eles vivem em pé de guerra. Os dois querem brigar. Só que você só tem comida para um dos dois cachorros. E o cachorro que você der mais comida é o cachorro que vai ficar mais forte e é o cachorro que vai vencer o outro. Entende? Então, aqui Paulo ele fala para você não fazer as suas coisas, o que você gosta de fazer, mas fazer o que o Espírito quer que você faça. O que isso significa? Você abrir mão do que você gosta, você abrir mão do que supostamente você gosta, do que a sua carne gosta, dos prazeres da mocidade, dos prazeres que você tem como ser humano, sabe? Um vício que nós vemos muito na nossa geração é o vício, por exemplo, em sexo. É um vício que existe em nossa geração. E é um vício que está muito presente. Um vício que tem destruído casais. Um vício que tem destruído famílias inteiras. Vícios que tem destruído jovens. Vícios que tem levado muitas pessoas à prostituição. Muitas pessoas à pornografia. Muitas pessoas como eu posso dizer, a fornicação, a traição e a muitas outras coisas seríssimas. Sabe? E o que eu quero falar com você é isso. Vamos abrir mão disso. Precisamos abrir mão disso como pessoas, como servos de Deus. Nós precisamos abrir mão do que nos faz mal. E se, meu irmão, se isso tem nos feito mal, nós precisamos abrir mão disso. Nós precisamos abrir mão do nosso desejo, sabe? É difícil, é muito difícil. Mas o Espírito Santo, ele nos ajuda, sabe? Em uma passagem bíblica diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Antes de resistir, você precisa se sujeitar. Esse é o segredo. Em Tiago fala isso. Tiago fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E o que nossa geração faz? A nossa geração esquece da parte sujeitai-vos e segue apenas a parte resistir ao diabo, sabe? Só que qual é o problema? Sem se sujeitar a Deus, você não consegue se resistir ao diabo. Se você não se sujeita a Deus, você não consegue se resistir ao diabo. Por quê? Porque nós somos fracos, nós somos uma criatura que nós somos uma criatura muito frágil. Qualquer coisa nos derruba, qualquer coisa nos leva a querer desistir. E aí Deus, sabendo disso, ele inspira o filho dele a escrever, um dos filhos dele a escrever:
sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que isso significa? Sujeitai-vos a Deus, viva uma vida de oração, viva uma vida de jejum, viva uma vida devota a Deus, viva uma vida de leitura bíblica, viva uma vida onde você vai buscar mais de Deus. Aí se você consegue resistir ao diabo e ele vai fugir de vocês. Sabe por quê? Porque nós vemos, por exemplo, quando Jesus foi tentado por Satanás, no início do seu ministério, depois que ele foi batizado, Jesus foi levado pelo Espírito Santo a ser tentado por Satanás. E Satanás, toda vez que Satanás falava com Jesus, Jesus rebatia com a Bíblia, Jesus rebatia com a palavra de Deus. E aí que está o nosso problema. A nossa geração é uma geração que pouco lê Bíblia, a nossa geração é uma geração que não conhece a sua arma. A Bíblia, ela é como uma espada. A palavra de Deus, ela é a espada de dois gumes. E agora, essa espada de dois gumes, que é a palavra de Deus, está em nossas mãos. E um guerreiro, ele precisa conhecer a arma dele. Um guerreiro precisa saber com que arma ele luta. Você não dá uma espada para um arqueiro. E você não dá um arco para um espadachim, por exemplo. Em uma guerra, por exemplo, medieval, não se dava uma espada, como eu falei agora mesmo, pro arqueiro e nem o arco pro espadachim. Por quê? Porque o espadachim não saberia atirar a flecha e o arqueiro não saberia lutar com a espada. Então, cada pessoa precisa conhecer a sua arma. E nós, como cristãos, precisamos conhecer a nossa espada. Nossa espada é a palavra de Deus. E aí o nosso escudo é a fé. Sabe? Nós não conhecemos o nosso escudo e nem a nossa espada. Nós não conhecemos, nós temos, por não conhecer a nossa espada, por não ter confiança em nossa espada, o nosso escudo se torna um escudo frágil, que qualquer coisa destrói ele. Paulo diz em Efésios 6, a partir do seu versículo 10, para que nós nos revestíssemos, para que nós pudéssemos nos revestir com o poder de Deus e com a armadura que Ele nos prepara. Essa armadura seria o escudo da fé, a couraça da justiça, a espada da palavra, a sandália da preparação do evangelho e o capacete de alguma coisa que eu esqueci agora neste momento. Mas o Senhor, sabe, não é possível a gente se vestir disso sem se sujeitar a Deus antes, sem viver uma vida devota a Deus antes. Não tem como você resistir aos seus desejos, não tem como você ir mais fundo na presença de Deus, sem antes resistir ao mal, sem antes se sujeitar a Deus. Como eu me sujeito a Deus, Luiz? Comece a orar. Comece a orar, comece a jejuar, comece a ler Bíblia. E aí quando o Satanás vem, você vai fazer que nem Jesus fez quando foi ser tentado. Jesus repreendeu Satanás, mas Jesus repreendeu Satanás na luz das Escrituras. Jesus conhecia a arma que ele manuseava. Jesus conhecia a espada que ele manuseava. E ele, sabendo da espada, do poder que ela tinha, ele usou ela contra Satanás. Ele sabia que a palavra de Deus, ela era muito mais poderosa do que qualquer espada humana. Então, ele usou ela para combater Satanás. Ele usou ela para vencer a tentação. Jesus, ele era humano. Jesus, ele estava passando por fome. E ali, de repente, Satanás estava: transforma essa pedra em pão, que não sei o que, que não sei o que. E Jesus rebateu Satanás com a luz das Escrituras, com a espada da palavra de Deus. Satanás foi vencido ali por Jesus, não simplesmente por palavras quaisquer, mas ele usou a Escritura Sagrada. Ele usou, no caso lá da época, a Torá, que era o que existia, que era a Bíblia no Velho Testamento. Ele usou a Bíblia para combater Satanás. E nós, como cristãos, eu não sei se você sabe, o significado de cristãos é pequenos cristos. E o que você tem feito como um pequeno Cristo na terra? Será que quando Satanás vem, você abre o seu coração para a tentação vencer você? Ou você se sujeita a Deus para que quando Satanás vem, ele não consiga? Sabe? E essa é a mensagem de hoje. A mensagem dessa semana é: sujeitai-vos a Deus. Sujeitem-se a Deus. Se sujeite a Deus, porque a única forma de você vencer a sua tentação, a única forma de você vencer esse pecado que está dentro de você, que te impede de se aproximar mais de Deus, esse pecado que você sabe que está te levando ao inferno, é se sujeitando a Deus. Se você não abrir o seu coração, se você não se sujeita a Deus, nada flui na sua vida. Enquanto você não parar de tentar resistir ao diabo, enquanto você não parar de tentar fazer as coisas do seu jeito, você só vai perder. Você só vai perder batalha. Por quê? Porque não adianta você querer lutar essa luta com a sua espada, porque existe uma espada chamada Bíblia Sagrada, que é a única espada que você tem que usar. Existe um único escudo chamado fé em Jesus Cristo que você pode usar. Eu quero te deixar claro isso nessa manhã, nesse dia. Não é, entenda, não é com a sua força humana. Não é com a sua força humana. Eu, com a minha força humana, não sou eu que vou vencer Satanás assim. Eu não venço Satanás com a minha força humana. Eu não posso vencer o diabo com a minha força humana, porque a minha força humana, ela não é de nada. A minha força humana não me leva a lugar algum. Mas já a força humana de Cristo, já a força de Cristo, quer dizer,
A força de Cristo já nos leva. A força que a Bíblia Sagrada nos traz. A força que a oração nos traz. Essa sim pode nos ajudar a vencer a tentação, nos ajudar a vencer Satanás. Sabe, eu me lembro bem da passagem que Davi, ele tá pra enfrentar Golias, e aí Saul tenta colocar as armaduras dele em Davi, e aí Davi, quando coloca aquelas armaduras, olha, e não conhece como usa aquela espada, não conhece como se usa aquela couraça, não se conhece como se usava aquele escudo, e aí Davi fala, essa não é a minha arma, e Davi deixa essa arma de lado, e pega a arma que ele sabia usar, que era uma funda era tipo um estilingue que você rodava e jogava a pedra. Davi, ele não sabia usar a espada, Davi, ele não sabia usar nada disso, e o que ele usou foi a funda dele. Não adianta você tentar usar, vamos dizer assim, a armadura que você mesmo se oferece. Não adianta você querer usar essa armadura que você mesmo tem na sua casa aí. Não adianta você tentar usar isso, porque isso não vai te levar a lugar algum. O que você tem que fazer é pegar, vamos supor, colocar a palavra de Deus como a funda de Davi. Você tem que pegar a funda e tem que usar ela como uma arma, porque você não sabe usar essas armas que você tem. Davi, ele contou completamente com Deus, porque para ele acertar a testa daquele gigante, eu imagino que foi Deus que guiou aquela pedra da testa daquele gigante. E não é do seu jeito, não é do meu jeito que nós vamos vencer. Saul achava que Davi iria vencer do jeito dele, mas a verdade é que não era do jeito que Saul queria, mas era do jeito que Jesus Cristo queria. Era da forma que Jeová, o Senhor dos Exércitos, queria. E aí Deus disse, Davi, é melhor não, pega a sua armadura. Eu imagino Davi colocando aquelas armaduras e sentindo, é melhor não, é melhor eu pegar a minha funda. Porque a minha funda, se eu usar essa espada, eu só vou levar peso. Sabe? Você tentando se proteger a si próprio, você tentando fazer do seu jeito, você só leva mais peso pra batalha. E aí você perde. Mas quando você deixa toda a armadura que você mesmo construiu e pega a armadura que Deus tem a te oferecer, pega a espada da palavra, pega a sandália da preparação do evangelho, o escudo da fé, a couraça da justiça e o capacete, nada vai te vencer. Porque quando você estiver de frente de Golias, você vai rodar a funda, vai jogar a pedra, e quem vai guiar a pedra vai ser Jesus. Porque Jesus, sabe por quê? Porque você vai estar sujeito a Deus. Davi era sujeito a Deus. E por ele ser sujeito a Deus, o Senhor deu a vitória a ele. O Senhor não deu a vitória a Davi porque Davi era algo melhor do que qualquer um, mas o Senhor deu a vitória a Davi porque Davi era sujeito a ele. Davi, diferente de Saul, Davi não se afastou de Deus, Davi era sujeito por completo. Davi, ele se entregou por completo ao Senhor. E isso fez de Davi mais do que vencedor, porque Davi, ele não confiou na sua própria força, mas ele confiou na força do Senhor. Como diz aqueles salmos, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Nessa guerra espiritual que você está passando, não é com cavalos e não é com carros que você vai vencer, mas é fazendo menção do nome do Senhor. Mas é lutando com a força que o Senhor tem a te dar e não com a sua força. Esse foi o vídeo da semana, eu espero que tenha te edificado em algo, eu espero que esse vídeo tenha tocado no seu coração em algo. E eu te peço para você deixar o seu gostei, compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Se inscreve aqui no canal, 500 inscritos até o fim de julho, eu peço a sua ajuda com isso. Me ajuda a bater essa meta, eu te peço, pelo amor de Deus, me ajude a bater essa meta. Estamos com 135 agora, e se cada um desses 135 pessoas compartilhar, se cada um dessas 135 compartilhar, nós batemos essa meta bem rapidinho, beleza? Então, se inscreve aqui embaixo, compartilha esse vídeo para os jovens, compartilha esse vídeo para o seu pastor, para a sua pastora, para o máximo de pessoas que você puderem. E é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo aqui, valeu, falou e tchau!